Abra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 20 e 21, servirão de apoio para a mensagem desta manhã. Segunda, a gente às vezes fala só segunda, quando se fala de carta. Segundo, primeiro, quando se fala de livro. Primeiro, Crônicas. Primeiro, Reis. Segunda, Coríntios. Primeira, Coríntios. Não é Corinthians não, né? É Coríntios. Numa grande casa há vasos, não somente de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para nobres finalidades, outros para fins desonrosos. Que lástima! Se alguém se purificar destes pecados, será como vaso de honra, os pecados que ele está citando acima, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. No capítulo 2, os versos anteriores, o apóstolo Paulo, orientando a Timóteo, ele fala sobre as atitudes do obreiro de Deus, algumas coisas que ele precisa deixar de ter, coisas importantes, coisas que se tornam pecado, e ele agora orienta que numa casa há vasos não somente de ouro, de prata, mas também de madeira e de barro. E ele chama a atenção que o principal é que esses vasos sejam purificados, para que o Senhor os use. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, pedimos a tua unção fresca, unção para esta manhã, unção para esta palavra. O nosso coração se alegra ao recebê-la, se regozije, reconheça que o Senhor tem interesse em nós. Em nome de Jesus, prepara-nos para sermos vasos fiéis e verdadeiros, vasos que te agradem, vasos que te honrem, vasos que te deem alegria, no nome de Jesus. Amém. Domingo passado nós pregamos, e novamente pregamos, porque essa é uma mensagem que já tínhamos falado, e só renovando, nós vamos de vez em quando trazer mensagens que já pregamos, para que elas fiquem bem vivas na nossa mente. É impossível a gente guardar, às vezes tem uma mensagem ou outra que marca bastante, a gente não esquece, mas todos os itens é praticamente impossível, não é, que nos lembremos, a não ser que fiquemos sempre lendo, ouvindo, 1, 2, 3, 4 vezes, né? A gente faz assim com filmes. Quantas vezes você assistiu Noviça Rebelde? Levanta a mão assim que assistiu mais de 3, só mais de 3, só isso, duvido. E mais de 25, tem alguém? E é mais de 3. Mas é assim, quando a gente quer aprender alguma coisa, o estudante, nós temos vários estudantes aqui, não é? Ele precisa ler, precisa reler, precisa ouvir, vai caminhando, ele vai, coloca o áudio, e, enfim. E nós falamos domingo passado sobre as prensas do azeite. As prensas do azeite, falamos de novo. E fizemos uma nova colocação, colocamos algo a mais que não tínhamos falado na mensagem anterior. É que, apesar de nós termos, aliás, de propósito nós temos, Davi tinha, ele viu lá, 4 tipos de azeite: o azeite para adoração, o azeite para o alimento era o segundo azeite, o azeite para a iluminação era o terceiro azeite, e o azeite para o sabão, para lavar, 4º azeite. E ali nós comentamos que nós não podemos pegar o azeite da adoração para alimentar comida. Não podemos pegar o azeite da adoração para acender a candeia. Não podemos pegar o azeite da candeia para adorar, para oferecer a Deus. Esse é o primeiro azeite. Muito menos
devemos pegar o azeite do sabão, o azeite que faz o sabão, para alimentar a pessoa. Se a pessoa, embora tenha ditado, vai comer sabão, né? Aí as pessoas falam, mas não pode, de jeito nenhum. E hoje eu quero falar sobre, sabendo guardar, não vai faltar. O que adianta você ter uma imensidão de azeite na sua vida, ter os 4 tipos de azeite, se você não sabe guardar? E se não souber guardar? Se não souber, vai faltar, mas sabendo guardar, não vai faltar. Onde está o seu vaso? Primeira coisa, onde você tem guardado o vaso? Onde você tem colocado o vaso que está recebendo, está guardando esse azeite? Tão importante quanto cuidar do azeite é cuidar do vaso, do recipiente que o receberá. Nós, estudando onde foi incrementado isso, onde foi implantado isso no Antigo Testamento, dando muitas colocações no Antigo Testamento, são colocações na figura de Jesus, da adoração que viria depois. A Páscoa é uma dessas apresentações da ceia do Senhor, do que viria, do Cordeiro vivo, que era Jesus. O azeite simboliza o Espírito Santo, nós vimos isso na pregação anterior. Mas o que é feito com o Espírito Santo? O Espírito Santo na nossa vida, ele pode ser usado para abranger pessoas, ele é usado para mudar nossa vida, ele é usado para curar, ele é usado para consolar, ele é usado para edificar, ele é usado para uma série de coisas, ele é usado para você, mas ele é usado principalmente como ferramenta para atendermos pessoas, para trabalharmos pessoas. Eu abri o culto dizendo, e eu estava conversando com 2 professores há pouco, que esse ano de 2022, além de nós termos aceitado a palavra e a proposta da irmã Vivian quando ela pregou, e já subimos um hashtag lá, vamos subir a montanha. Nós temos que estar preparados para algumas coisas que envolvem esse subir montanha, essa vida de oração, essa vida de determinação que nós queremos. E uma delas, falei de manhã, mas preciso repetir, porque nem todos estavam aqui, e é bom que nós todos saibamos isso. Nós precisamos desconstruir aquela imagem que temos, que eu vou à igreja para receber. Venha à igreja para dar, para doar. E obviamente você só vai doar aquilo que recebeu. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Como eu posso dar se eu não tenho nada para dar? Obviamente que eu recebo, mas não venha com a intenção, eu quero para mim. Isso é egoísmo. O cristocentrismo é, eu venho para oferecer. E assim é no louvor, assim é no trabalho, assim é na sua vida. Se você pensar que Cristo pode falar com você em qualquer lugar, é verdade. Cristo pode falar com você estando você na praia, estando você trabalhando, estando você dirigindo. Algumas viagens que eu fiz sozinha, ministerialmente falando, de carro, sozinho, eu fui grandemente visitado pelo Espírito Santo na estrada, enquanto eu cantava, ouvia um louvor, orava. Houve oportunidades de eu ter que parar o carro, porque eu chorava tanto da presença do Senhor, que era mais prudente que eu parasse o carro. Eu estava sem controle da direção. Isso não significa, então, que Deus só fala conosco se nós estivermos aqui. Mas eu considero a igreja como se fosse um quartel onde eu vou servir, eu preciso ir lá. A nossa guerra é lá fora, embora tenhamos algumas aqui dentro. Guerras espirituais, guerras pessoais, guerras existenciais. Quantas vezes nós estamos na igreja e com crises existenciais, não sabemos se temos que estar nessa denominação, se temos que estar nesta igreja, se temos que fazer o que estamos fazendo. São crises, mas elas somente são resolvidas quando nós determinamos no nosso coração que queremos deixar para trás as coisas que nos embaraçam. E não é diferente com relação ao que nós vamos falar nesta manhã.
eu tenho andado muito preocupado com o que oferecer a Deus e também como oferecer a Deus. Eu fui uma vez numa visita missionária, fiquei hospedado numa casa, e uma casa do interior, e me perguntaram: pastor, o senhor gosta de frango ensopado com... Eu falei: não, nem termina. Já está pronto? Eu perguntei, rindo. Minha mãe fazia demais, quase todo domingo tinha um franguinho ensopado lá em casa. Eu amo. Então deixa comigo que o senhor vai comer o frango ensopado, o senhor vai cheirar ele a 30 quilômetros de distância. Eu falei: eita, glória a Deus. E fomos, fizemos, eu cheguei de manhã, saímos para fazer umas visitas. Quando chegou por volta de 11 horas, eu estava chegando em casa, eu senti o cheirinho, eita. Ela perguntou, eu disse que gosto, eu queria comer, mas quando eu olhei na panela, a panela que estava o frango, meu irmão, se eu pudesse mentir, eu mentiria. Eu falei: irmão, eu me enganei, eu não gosto de frango. Você falou frango, eu entendi outra coisa. A minha vontade era não comer, porque eu julguei para o meu gosto que não estava numa panela apropriada. Eram muito simples, estavam acostumados, mas eu não queria uma panela de prata, não, mas ela não, me permitam, irmãos, estava um pouco suja nas beiras, assim, com aquilo que, como se alguém não tivesse lavado muito bem, agarrou, não ia sair no frango, eu acho que não ia sair, nem deve ter saído. Mas eu tive que comer, irmãos. O que eu ia falar? Estava com fome, estava na roça, não tinha onde comprar, não podia mentir, irmãos, eu tinha que comer. Você já passou por isso? E eu comi. Me sustentou? Eu não sei se me sustentou, se me entupiu, mas eu fechei o olho e mandei para dentro e comi. Não passei mal, não. Mas já faz muitos anos, eu estou lembrando até agora. Assim é quando nós oferecemos ao Senhor, talvez o melhor azeite, mas fora de um recipiente apropriado para ele. Eu não preciso dizer que o recipiente é esse aqui. Nós não teremos 4, mas eles tinham. É impossível imaginar que o azeite da primeira extração, que era dedicado à adoração do templo, as primícias, é impossível de se imaginar que ele estivesse numa panela qualquer, num recipiente esquisito, para levar ao altar de Deus. Não há hipótese. Os judeus valorizavam isso muito, muito. Aquilo que subia ao altar, aquilo que era oferecido no altar, tinha que ser o melhor. É assim que nós trabalhamos. Tudo que fazemos para Deus é o azeite de Deus, é o azeite da adoração que está guardado em nós. Nós precisamos de passar por essas 4 prensas, se nós queremos ser, como Davi disse no Salmo, que eu li, a videira verdejante, a oliveira verdejante. Se eu sou a oliveira verdejante, e eu vou oferecer a minha vida para uma prensa, o azeite só virá quando eu sou prensado. É impossível você ter o azeite dentro de você quando você não se submete à prensa. A prensa de Deus, é melhor a prensa de Deus do que a do diabo. É impossível de se imaginar isso. Como era impossível de se imaginar que alguém trouxesse o azeite para oferecer e fazer o pão, também numa panela como essa, que me ofereceram o frango ensopado com quiabo. E eu quero falar dos vasos próprios e da forma que nós devemos acondicionar esse azeite. Tão importante quanto cuidar do azeite é cuidar do vaso. É o armazenamento adequado. Primeiro porque o vaso precisa ser separado de acordo com a sua aplicação.
Significa dizer que toda vez que você entrar na presença de Deus para oferecer o azeite da adoração, você precisa entrar sabendo que você é um sacrifício vivo, oferecendo a Deus o melhor louvor e a melhor adoração. E aqui eu não estou me referindo a roupas, a indumentárias, se você está com o cabelo penteado ou despenteado, mas você também pode levar isso. Ninguém chega na presença do prefeito, do governador, todo esmalumbado, com cabelo, né? Se bem que agora eu não sei qual que é o cabelo penteado ou qual é o despenteado. Aquele primeiro-ministro da Inglaterra, toda vez que eu vejo ele, parece que ele acordou naquela hora, né? Enfim, bonito é o nosso, né? Sempre penteadinho, né? Mas enfim, é só para descontrair o povo um pouco. Mas eu não me refiro a essas pequenas coisas, essas coisas que a gente vê externamente. Eu estou falando de coração. Só Deus vê o nosso coração, mas Ele nos permite ver as atitudes do coração. Só Deus conhece o nosso coração. O diabo não conhece o nosso coração, mas o diabo conhece as atitudes do nosso coração. É o que fazemos, ele vê, esse camarada aí, ele está com vontade de meter os pés pelas mãos. Além desse azeite, quando você entra na presença de Deus, tudo que você faz para Deus, e quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós deixamos de fazer as coisas para nós passamos a fazer as coisas para Deus. Aprenda isso. Você não trabalha para a igreja, você não trabalha para os líderes, você não trabalha para o pastor, você é um grupo, você é uma equipe com isso tudo para trabalharmos para Deus, porque nós somos um corpo. Você não pode ser um braço sem estar no corpo. Você não pode ser um dedo sem estar no pé ou na mão. Você não pode ser nenhum instrumento de Deus sem estar enxertado no corpo de Deus. Vimos isso domingo passado, por ocasião da ministração da ceia. Todavia, quando você vai oferecer o azeite do alimento, o que é o azeite do alimento? É o Espírito Santo te usando para você alimentar pessoas, tanto espiritualmente como fisicamente. Nossa igreja alimenta algumas pessoas aqui, nós doamos cerca de 14, 15, 16 cestas, poderia ser 30, poderiam ser 50, mas fazemos com alegria essas 14, 15, sim, damos comida, arroz, feijão, comida. Mas se nosso vaso estiver inadequado para isto, ele não é aceito para o Senhor, não é tributado a nós como algo da alma e do coração. E o que é isso? Quando nós somos arrogantes. Quando nós fazemos porque, toma lá, entrega. Você não está alimentando com o segundo azeite, o azeite da segunda prensa, você não foi prensado para isso. Você está dando porque você está cumprindo um compromisso. Mas você não foi prensado, esse azeite não passou pela prensa. Quando você está entendendo isso? Você está percebendo que o azeite é você está dentro de você. É o Espírito Santo que usa, ele é o símbolo do Espírito Santo, ele te usa. Então, quando você oferece a uma pessoa alguma coisa, você está oferecendo o Espírito Santo que está em você, mas que não é teu. Quando você oferece o azeite da iluminação, da candeia, você precisa se portar como uma candeia. Então Jesus disse, ninguém que acende uma candeia, coloca a candeia debaixo da mesa, mas ele coloca num lugar alto para que ela possa iluminar. O que significa isso? Não significa, primeiro o que não significa que você está sendo colocado no alto para ser visto e ser adorado, mas você coloca para ser copiado, para que todas as pessoas através de você enxerguem a luz que precisam enxergar. E se você está num recipiente inapropriado para a iluminação, você estará sendo colocado numa condição, você estará usando uma condição sua, de que você bate no peito e diz, eu iluminei fulano, eu dei vida àquele ali, eu salvei aquele ali. Quando você vir, você está falando que você é Jesus. Você está colocando no lugar de Jesus, eu fiz, eu aconteci, eu iluminei, eu salvei, eu livrei, eu tirei aquele, até fui eu que trouxe aquele cara do mundo. Cuidado, entregue ele para Jesus, que já ele vai se perder junto com você. Agora, quando eu fui um instrumento de Deus para aquela pessoa vir
das trevas para a luz, você está fazendo o correto. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Note que você não é dispensável. Você é útil, mas você também não é indispensável. Deus não quer que você, não preciso de você, Deus precisa, mas Deus faz a obra sem você. Só uma observação. Consequentemente, o azeite da quarta prensa não é menos importante do que o azeite da primeira, apenas as finalidades são aplicadas, mas são azeites, por isso havia quarta prensa. E esse azeite, ele precisa primeiramente lavar a nós mesmos. O Espírito Santo precisa cuidar de nós. Imagine quando você vai levar luz ou vai levar alimento para alguém e depois a pessoa descobre que você precisava antes tomar um banho de Espírito Santo. Há pessoas que deixam de seguir a Jesus porque a pessoa que levou a Jesus depois cai em pecado ou não era tudo aquilo que falava. E ele descobre, e ele fica tão aborrecido que ele larga o evangelho. É porque ele estava levando o azeite num recipiente inadequado. Mas também não significa dizer que mesmo eu, como pastor, tendo trazido você à presença de Deus, eu possa cair. Está amarrado em nome de Jesus, destruído essa palavra, mas é passível de qualquer pessoa. E para ele não cair, ele precisa estar sempre alinhado com Deus, na concepção de quem ele é e quem é Deus. Quando nós misturamos, eu não sei se eu sou Deus, se Deus é ele, ou ele sou eu não sei quem sou, aí o negócio começou a ficar turvo. E o vaso pode conter, por exemplo, rachadura, primeira coisa, desperdiçando azeite aos poucos. É um azeite, é apropriado, está apropriado, está aqui, esse aqui é para o azeite da adoração, está aqui, bonitinho, está apropriado, esse foi ungido, é esse mesmo. Nós estamos com um azeite da adoração ali, chamado mesa de som, que não está ali. Aquela que está ali é a que estava antes dessa. E o técnico de som falou: pastor, nós precisamos tirar a rachadura dessa mesa. Ela está com alguma coisa que tem hora que ela funciona e tem hora que ela não funciona direito. Essa semana, na quarta-feira, estaremos levando no técnico, já está agendado há um tempo, para ele olhar o que é. Há conserto ou tem que abandonar aquela mesa e comprar uma outra? Em nós sempre há conserto, mas o conserto não é remendo. Ele faz novo o vaso. Jesus quebra o vaso e faz o vaso novo. Mas os irmãos talvez não percebessem, um ou outro que entenda um pouco de som, mas de vez em quando ela dava lá uma rateada. Vamos considerar que ela estivesse com uma rachadura, ela estava perdendo qualidade. Ela foi comprada com uma finalidade, utilizada com uma finalidade, mas de repente ela começou a se perder aos poucos, até que ela foi afastada e tem ali a anterior quebrando um galho para nós. Não podemos deixar se perder aquilo que o Pai nos tem confiado. E os vazamentos ocorrem nas pequenas rachaduras. E há rachaduras que aumentam a partir dos vazamentos. Às vezes é um pequeno vazamento. Está dando um gotejar, um pinguinho, mas daqui a pouco ela já está quase chovendo. Não podemos ser relapsos com os dons que Deus nos dá. Negligenciá-los nos traz o juízo de Deus. Ao vazar pelas rachaduras, o azeite não será totalmente aplicado ao seu fim proveitoso, é o ponto 2. Pode se perder e parte e parte ser aplicado na obra. Isso é quando nós temos uma vida dupla. Quando vocês estão entendendo, irmãos? Quando nós temos uma vida dupla. Quando estamos aqui,
Nós somos uma pessoa. Quando nós estamos fora daqui, nós somos outra pessoa. E nós nunca podemos esquecer que nós somos azeites colocados no mundo para iluminar o mundo, para alimentar o mundo, para mostrar ao mundo a quem nós adoramos e para lavar as pessoas que precisam ser lavadas, desde que nós sejamos antes lavados. Ao vazar pelas rachaduras, sem menos esperar, você poderá precisar do azeite para a obra e perceber que ele já acabou. Eu não sei se você já teve em sua casa um recipiente ali, uma garrafa de detergente, que você não... Detergente você usa sempre, alguma coisa que você não usa toda hora. E a última vez que você viu, ele estava acima do meio. E hoje você precisou de usar, ele estava com um pinguinho assim, e não deu para usar. A quantidade que você precisava era meio litro, e não tinha nem a metade disso. É assim que acontece conosco. As rachaduras vão tirando de nós o ânimo de orar, o ânimo de ler, o ânimo de fazer as coisas para Deus. Eu aprendi desde a minha infância, meus pais ensinaram na igreja, meus líderes nas igrejas por onde passei, que quanto mais nós servimos ao Senhor, quanto mais nós nos dispomos a servir ao Senhor e trabalhar, mais somos sarados e mais crescemos. E ainda que estejamos precisando de alguma coisa de Deus, nós não devemos nos furtar de servir a Deus, porque estamos precisando de uma coisa de Deus. É ao contrário, quando você estiver precisando de uma palavra de Deus, você está com o coração, sirva a Deus. Ele vai curar você e vai abençoar outros, porque duas coisas podem estar acontecendo. A rachadura está tirando o teu azeite, você pode morrer sem esse azeite aí, ficar. E a segunda coisa, você está tirando de uma outra vida uma possibilidade, quem sabe, de ser curado, de ser abençoado através da sua vida, como instrumento, como vaso, porque você está perto dele, ou você chegará perto dele. Deus sempre vai colocar essa situação. Quantas são as situações? Quantas são? Perde-se a conta, comigo, com você já sabe, na Bíblia diz, que nós não imaginamos porque Deus não nos levou a um certo lugar, chegamos lá e descobrimos, foi por isso que eu vim aqui. Eu pensei que era por aquilo, mas foi por isso. Eu pensei que era por isso, mas foi por aquilo. O vaso, como eu disse, é a nossa vida. E o azeite é a ferramenta de Deus para representá-lo. E por que racham? Não racham porque somos pessoas imperfeitas. Éramos imperfeitos. Mas quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, ele nos torna novas criaturas. Somos perfeitos. A partir dali, Deus preparou. Você pode vir para Deus construir uma casa, eu gosto de falar isso. Você pode vir com cimento do pior, você pode vir com ferro de pior qualidade, com a madeira ruim, com tijolo ruim. Ele pega tudo isso e transforma em material de primeira linha e constrói a igreja dele. Você percebeu que Deus quer construir, Ele tem capacidade para construir a igreja dele com pessoas que Ele transformou à sua imagem e semelhança? E eu estou dizendo de caráter, estou dizendo de sabedoria. Quando Ele concede a você palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, olha, você é cópia do Espírito Santo, é cópia de Jesus para a obra. Mas então por que Ele me transformando, eu falho? Porque depois de salvo, depois de eu servir 10, 20 anos, por que eu estou tendo rachaduras e vazamentos? Primeiramente, é porque há um ressecamento. E o ressecamento traz uma série de consequências. E um exemplo do ressecamento são as nossas displicências
quanto às astúcias do inimigo. E como é que isso acontece? Quando nós começamos a pensar que somos tão santos, que podemos chegar perto de qualquer inimigo e viver uma vida normal perto de qualquer inimigo. Se Deus te levar perto do inimigo, é para você ou expulsar o inimigo ou transformar o inimigo em amigo. Mas de tanto você se aproximar e não fazer nada através do seu azeite, você vai gostar do ambiente ou da amizade que você está tendo. E isso vai te provocar rachadura. Quantos estão entendendo? Tem um ditado, eu não gosto de usar ditado do mundo, não. Do mundo que eu digo o seguinte, ditado que não está em provérbios, que não estão lá. Você se torna, como é que é? Não, você é o produto do meio que você vive. Mas em algumas situações é verdade. Eu me lembro que quando eu trabalhei no mercado financeiro, fizeram lá uma sala assim grande, maior que essa aqui, e era separado por biombos a meia altura. Então a gente escutava tudo. E o meu departamento era perto do departamento da Bolsa de Valores. Eu nunca vi ninguém xingar tanto quanto aqueles camaradas da Bolsa de Valores. E eu passei a xingar. Eu falava tanto palavrão, irmãos, que eu tinha até vergonha. O ímpio se incomodava com os meus palavrões. Tinha pessoa que falava, rapaz, mas você fala muito palavrão. Eu tinha tanto medo, que na época eu era superintendente da escola dominical da minha igreja. Quando o pastor falava, vamos passar a palavra para o superintendente, eu vinha de lá, já sentava de propósito. Eu vinha, Senhor, misericórdia. Senhor, não posso, eu vou lá para frente. Não, eles vão me dar esse microfone. Eu não posso. É porque eu estava impregnado daquilo. Mas por que você se impregnou? Porque faltou o azeite. Eu deixei rachar o azeite, eu deixei ressecar. Eu cheguei perto. Eu não fiz por onde. Mas você não podia sair dali. Tem uma série de coisas. Eu podia me encher do Espírito Santo. Muitas vezes nós dialogamos tanto com o inimigo que aprendemos os verbetes dele, os provérbios dele, as formas dele falar. Eu não sei, os irmãos, e não quero parecer arcaico, porque a Bíblia não é arcaica, mas eu não sei, os irmãos, mas eu sei de mim. Eu tenho uma facilidade muito grande, não acerto todas, mas acho que 99% das vezes, até eu estou fazendo uma comparação assim, eu quase não erro. Quando eu estou conversando com uma pessoa na rua, e ele fala alguma coisa, eu digo assim, você é crente? Sou. Ou, estou afastado. Alguma coisa ele tem. Por quê, pastor? Porque há frases e há palavras que são próprias nossas. São próprias de quem tem Cristo e que serve a Cristo. São próprias. Embora um ou outro usa isso, mas isso aí são exceções. Eu não quero falar das exceções. Mesma coisa. Politicamente falando, se você conversar comigo e você for lá de um outro lugar, eu vou saber de que partido você é. Talvez pela forma de você se expressar, talvez pela forma de você agir. As pessoas precisam olhar para nós e esse camarada é crente. Por que ele precisa, pastor? Porque ele precisa pedir ajuda. Eu me lembro que uma das primeiras vezes, eu viajei muito fazendo missões fora do país, e eu não falava nada de inglês. Hoje eu sou igual. Não falava nada de inglês. Imagina eu no Japão. E eu fui para o Japão. A primeira vez que eu fui para o Japão. Estava lá numa igreja e o pastor falou, você vai entrar aqui nesse trem, mas fica tranquilo que ele não atrasa um segundo nem adianta. Aquele Shinkansen, é o trem bala deles lá, o Shinkansen. Aquilo anda, aquilo voa. Eu entrei num trem daqui para vir para Tóquio, para ir para aquela cidade ali. Era assim, Ele falou, você vai chegar em Tóquio, é só descer do trem
e olhou aqui o nome daqui, ó, o nome para você aonde vai está aqui, ó. Você vai olhar ali, você vai ver a estação, em buraco ali, está certo. Para ele né? Ele esqueceu de falar que eu ia saltar num andar e era 3, 4 acima. Aquilo era mais... Era véspera de um feriado de 12 de outubro. Sexta-feira. Você já viu um formigueiro? Mas muita formiga? Era lá. Eu desci e vi aquele monte de japonês, tudo igual. Falei, meu Deus do céu. Mas eu já falava umas perguntas, aprendi a me virar, né? Depois, ali já era muitos anos viajando para Estados Unidos e tal, eu já sabia falar algumas coisas, onde fica e tal. E a primeira coisa que eu tinha que perguntar, isso foi no ano 2000, então hoje está muito diferente no Japão. Eu ia perguntar se as pessoas falavam inglês, eles nem deixavam eu terminar, mas pelo menos o no ele falava, né? Enfim. Até que eu fiquei assim, meu Deus do céu, está faltando 5 minutos para o trem sair e eu não acho onde é essa estação. E comecei a chorar de nervoso. Com 3 malas, mala de roupa, mala de CD, e nervoso, porque o pastor não vai me esperar, eu não falo japonês, o telefone não tem nenhuma palavra, é tudo ali, aqueles negócios, meu Deus do céu. E fui ficando doente, irmãos. Até que eu orei, Senhor, me ajuda. E eu vi um camarada de terno, uma pasta de executivo assim na mão, falei assim, esse camarada é um executivo, ele tem que falar inglês, embora ele esteja em Tóquio, ele tem que falar inglês, não é possível. E eu cheguei perto dele e falei, do you speak English? E ele, yes. E eu perguntei, onde é isso daqui? Ele olhou, quando o japonês fala você está longe demais, irmão. Eu aprendi isso lá. Você está muito longe. Eu estava no andar e ela no 6º andar. Isso me ensinaram lá. Quando o japonês falar assim para você, você está muito fora. Ele pegou, just a moment, ele falava um inglês bonito, just a moment, assim, mas eu entendi, espera um momentinho aí. E eu fiquei ali, batendo o pé, passaram-se 2 minutos já, faltava 3, e o camarada sumiu. Eu falei, agora eu tenho 2 problemas. Agora eu estou com uma pasta aqui, que não sei nem quem é esse cara. Mas o que eu quero dizer, e a história fica para lá, ele conseguiu, me levou, mas é que eu visualizei, pelo jeito, essa pessoa deve falar inglês, ele deve parecer com o executivo, e se ele é um executivo, não é possível que ele seja um executivo nacional, ele tem pinta de internacional. Em outras palavras, esse camarada tem chance de me ajudar. Irmãos, nós precisamos ser essa luz quando as pessoas estão na escuridão. Ele tem que olhar para você e ver uma cara boa. Eu nunca iria pedir ajuda se eu estou em aflição e olhasse um grupo e visse um grupo assim. Nunca. Mas se eu vejo alguém assim, eu digo, você pode me ajudar? O ressecamento produz rachaduras. E o óleo que nós precisamos é o óleo da utilização diária. Nós às vezes guardamos o óleo. Você quer um exemplo de guardar o óleo e estar ressecado? Quantas Bíblias você tem na sua casa? Às vezes tem 3, 2, 4, mas está ressecado porque você não abre para ler. Você tem o óleo, você tem a lâmpada, você tem o alimento, você tem a adoração, você tem o sabão, você tem tudo, mas não usa, está guardado. Não funciona. Uma Bíblia fechada em cima de uma mesa é como um livro qualquer em cima de outra mesa. No sentido que eu estou enfiando, tá, irmãos? Ela não é comparada a qualquer outro livro, pelo amor de Deus. Mas quando ela é aberta, ela é palavra viva de Deus. Isso apresenta queda na sua qualidade de vida com Deus, por causa da pouca oração, por causa da pouca aplicação do conhecimento da palavra, por causa do pouco interesse geral nas coisas do reino. Não há consertos para rachaduras, remendos. O que precisa ser é totalmente quebrado e refeito.
Deus não pega ninguém, diz assim, eu vou aproveitar 80% de você, eu vou só encaixar 20 aí, você vai ficar do jeito que eu quero. Ele disse, não, você precisa morrer, nascer de novo, e agora eu vou fazer de você uma vida nova. E ele diz, ninguém põe pano velho, pano novo em remendo, um remendo novo em pano velho, em roupa velha. Ninguém. Ninguém coloca. O que é o vinho novo? Quem é o vinho novo? Quem é? Fala bem alto, irmãos. Não é possível, vamos começar tudo de novo. Quem é? E quem é o vinho novo na sua vida? Pronto, quem é o vinho novo? Ele fez isso, foi o primeiro milagre dele para mostrar, vocês estão com vinho velho, o vinho que embebeda o vinho, eu vou trazer o vinho novo. O que é o vinho novo? É qualidade de vida. Ele está falando, não é de vinho, bebida, ele está falando de aliança com ele. Vocês estão com um vinho que representa o sangue velho, o sangue do animal, que mata o animal, para esse animal te representar e tirar o teu pecado. Era assim no Antigo Testamento. Eu estou chegando com um novo e vivo caminho. O meu sangue é o sangue novo, do vinho novo, da aliança nova, que é eterna e não se acaba. Quantos entenderam? Amém. Não pode botar um vinho novo, Jesus, num odre velho. Então, por isso que ele diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Não é metade, é tudo. Não é 90%, não é 10%, não são 10%, mas é tudo. Nós não temos a menor intenção. Seria desejável que ninguém erre. Nós não somos capazes de não errar. Nós somos capazes de errar. Mas o que nós precisamos é de ter o Espírito Santo para tirar esse erro diariamente antes que vire uma crosta. Antes que produza rachaduras. Então, se você entendeu a mensagem, o teor dessa mensagem, você precisa ser azeite para os outros. E você pode correr o risco de Deus te enviar numa missão, de falar para algumas pessoas por aqui, ou por ali, ou por acolá. E você chega lá e a sua botija está vazia, porque vazou no caminho. Mas o azeite que você tem não é para você, embora você consuma. O azeite que você tem é para levar vida em abundância a outras pessoas. Se cada um de nós fizer um propósito com Deus, que até o início de março, se fizer, não estou propondo, você vai fazer segundo o teu coração. Você não pode fazer embarcar só porque eu estou falando. Você precisa sentir isso. Se eu disser assim, eu preciso deixar de ser egoísta, eu preciso ser um pouquinho mais altruísta, um pouquinho, eu vou trazer uma vida que eu sei que está precisando de azeite. O azeite dele eu já sei qual é, a iluminação. Ele está totalmente cego, está no escuro. Eu preciso falar da palavra, mas eu tenho que falar na palavra. E eu vou trazer uma dessa pessoa, mas primeiro você tem que falar com ele lá. Vamos num lugar onde é, depois você vai ver. Vem comigo, acredita em mim, vem comigo. Não. Fala, eu tenho a solução para a sua vida. Não, eu vou dar um tiro na minha cabeça. Você não precisa, dá um tiro depois. Aliás, depois você vai precisar morrer mesmo. Eu vou te levar para um lugar que você vai precisar morrer. Mas eu te garanto que você vai viver na mesma hora. Você vai morrer, vai nascer de novo e vai ter uma nova vida. Mas enfim, fale um pouquinho só e diga, eu vou levar você para um lugar onde eu estou sendo feliz. Porque eu estou aprendendo a ser prensado por 4 prensas de azeite que me levam a iluminar, a dar alimento, a adorar a Deus em primeiro lugar e a todos os dias permitir que o Espírito Santo tire as sujeiras da minha vida. Vamos orar. Feche os seus olhos. Não desvie a sua atenção para lado nenhum agora. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra. O meu desejo, Senhor, e eu sei que o Senhor colocou isso, nosso desejo aqui, é que as pessoas, todos nós entendamos
que nós somos azeite para fora. Nós somos chamados para fora. Nós somos azeite para aplicar nas pessoas. Então, Senhor, permita a cada dia que nós sejamos menos egoístas, pensemos menos em nós, porque quando nós não pensamos em nós, pensamos nos outros, nós não nos aborrecemos facilmente. Quando nós deixamos de pensar em nós, de querer para nós, nós estamos satisfeitos com as coisas que nos são apresentadas, mas quando nós fazemos para os outros, nós temos a intenção de fazer o melhor, e queremos fazer o melhor para agradar. Esse é o azeite que nós precisamos levar. Ajuda-nos a pensar em doar mais, e se vamos doar é porque recebemos. Dá-nos, Senhor, essa certeza em nome de Jesus. Amém. Eu sinto que devo orar nesta manhã.